Sorteados os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, o Vasco vai ser o mandante do primeiro jogo contra o Fluminense e quer jogar em São Januário, só que depende de uma autorização da polícia. A volta com o mando do Fluminense já está confirmada para o Maracanã. Quem passar para a final joga a segunda partida em casa contra Cruzeiro ou Corinthians, ou seja, o título da Copa do Brasil vai ser decidido aqui no Rio de Janeiro. No Vasco, a galera tá animadíssima com a dupla de zaga, né? Carlos Cuesta e Robert Renan, porque nos 3 jogos em que jogaram juntos 90 minutos, o Vasco não tomou gol. Lembra, ó, 2-0 contra o Cruzeiro, nesse jogo aí o Cuesta saiu já nos acréscimos, com o jogo resolvido. 2-0 contra o Fortaleza fora de casa e 2-0 contra o Fluminense. O Vasco tem a 6ª pior defesa do Brasileirão, levou 41 gols. Esse setor realmente precisava de uma melhora e melhorou. Fala aí do Vasco, o que você quer falar do Vasco? Nada? Eu amo o Vasco da Gama, Acabou? maravilha. Acabou. Tá sem assunto? Não, quer que eu fale? O que você quer falar? Que a gente vai pro fogão. Abre o olho, Fernanda. Ai, meu Deus do céu, gente, tô eu não tô mais aguentando. Tá tudo certo, Fernanda. O Vasco está se preparando, inclusive pega o Bragantino e o São Paulo logo em seguida. São 2 times que estão ali abaixo do Vasco na tabela. São 2 confrontos diretos aí nessa parte intermediária da tabela que o Vasco tem que vencer para poder continuar sonhando com a Libertadores. Porque do Botafogo e do Bahia são 7 pontos. Então é muita coisa ainda para você tirar essa vantagem e o Vasco tem que continuar essa sequência. Nos últimos 6 jogos o Vasco venceu 5, é um time que dentro e fora de casa joga da mesma maneira e nessa comparação com o São Paulo, Bragantino, Botafogo e Fluminense, é o time que talvez esteja no momento de mais ascensão do que os outros. O Bahia é um time que é muito forte dentro de casa, mas fora de casa também não consegue repetir as mesmas atuações. Então o torcedor do Vasco... Vai perder hoje pro Internacional. O torcedor do Vasco e também o Pedrinho, ele tá certo, cara. Ele tá certo, tem que pensar no mais alto possível. Numa Libertadores, em pontuar cada vez mais. O Vasco está com 39 pontos, faltam 9 rodadas aí para o campeonato acabar. Cara, por que não? Essa que é a grande realidade. Tem que aproveitar o grande momento dos seus jogadores também, Ryan, Coutinho, Léo Jardim, entre outros que eu poderia citar aqui, porque é o melhor momento do Vasco nos últimos 10 anos. Eu não tenho nenhum pudor em falar isso. Vamos lá. E como o Pedrosa trouxe aí, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, falou, depois desse sorteio da Copa do Brasil, que o clube trabalha por um acordo com o Ryan até 2028. A expectativa é que a renovação seja concluída nas próximas semanas. O corre tem que ser esse, né? O Messi já renovou até 2028, o Ryan também está caminhando para isso. 2 canhotos de extrema habilidade. Olha inclusive. só, Lucas Pedrosa. Cara, é mais ou menos isso, cara. Não que o Ryan vai ficar até 2028. Não vai. O Ryan não fica até 2028 no Vasco, mesmo que o Vasco consiga a renovação. É uma questão para você aumentar a multa, se proteger e valorizar o Ryan. Sim. Aumentar o salário dele, porque ele merece. O Ryan hoje é um jogador que é decisivo dentro do futebol brasileiro e ele merece estar entre os maiores salários do elenco do Vasco da Gama. Então acho que é uma renovação muito bem feita, caso seja concluída, e está bem avançada, até porque o Felipe e o Pedrinho não é só uma questão do Admar com a diretoria e com os empresários do Ryan. O Felipe e o Pedrinho têm uma relação muito próxima com o Valquimar, que é o pai do Ryan. Eles jogaram juntos, eu até estava com o Odivan também jogou junto com o Valquimar. O Valquimar é Vasco demais. E ele é um cara que passou isso para o Ryan também é Vasco demais, e essa negociação ela está sendo feita justamente por toda a gratidão do clube com o jogador e do jogador com o clube. Então acho que é uma questão de tempo realmente para ele ficar. Se vier uma proposta no final do ano, aí vai depender do que vier, de valor, de mercado, para onde o Ryan vai, porque eles não querem errar para onde o Ryan vai, ou eles não querem que o Ryan bata lá e volte para o futebol brasileiro, eles querem que o Ryan tenha um planejamento de carreira que ele merece, com o grande potencial que ele tem. Então, é uma coisa que só o tempo vai definir, mas o mais importante é o Vasco se proteger e também valorizar o Ryan, porque ele merece. Ô, Vene, eu vejo no Ryan agora a equalização do perfeito de um garoto da base no profissional, né, de uma forma tão pertinho. E aí talvez quem assiste a gente tem familiar que joga na base, tem criança que está subindo, enfim. Porque quando você tem um garoto que está subindo da base para o profissional, já está acontecendo essa transição, esse é um momento mais delicado da vida daquele atleta que dedicou toda a infância dele para jogar futebol. E aí, às vezes, na hora da troca, que você vai para o profissional, você pega um treinador que te bota fora de posição. Você pega um treinador que não entende você, às vezes não tem paciência com você, ou a torcida, ou a própria diretoria, enfim. O que tem o Ryan? Olha o cenário do Ryan. Como ele cresceu com quem? Com a chegada do Diniz. Ou seja, ele é completamente equalizado com as palavras do Diniz e o Diniz tem essa preocupação com o garoto. O garoto que tem qualidade, é incontestável. Aí ele tá à vontade para jogar.
jogando onde ele se sente bem. E aí, mais do que isso, você pega um presidente que se dá bem com o pai do jogador, que tudo faz sentido para eles, porque todo mundo ali é Vasco. O Vasco é a vida de todo mundo, do menino também. Então, vira um cenário perfeito para a gente ver uma performance tão bela que tem sido as performances do Ryan nos últimos jogos nessa temporada. Perfeito, e eu vejo muita gente tratando o Ryan como promessa. Ele não é promessa, ele já é realidade no futebol brasileiro. Inclusive, a gente debate aqui se ele deveria ser convocado ou não, se ele estaria na mira do Ancelotti ou não. É óbvio que é um jogador que tem que estar no radar, mas é um jogador pronto já, pronto para poder desfrutar do bom futebol dele, e foi exatamente o que você mencionou aí, o cenário é perfeito para ele. Ele tem uma base familiar, bons empresários, tem uma diretoria que conhece não só o jogador de muito tempo, desde os tempos da base, mas também conhece os familiares, o pai dele. Então, assim, é um cenário perfeito. E tem o Fernando Diniz, cara. Se o Fernando Diniz ele tem uma virtude, a virtude dele é conseguir potencializar os jogadores. Ele dá coragem aos atletas, ele sempre fala sobre isso e todo mundo que trabalha com ele fala sobre isso. E o Diniz fez isso com o Ryan. Sem sombra de dúvidas, é o jogador que mais cresceu desde quando o Diniz chegou ao Vasco da Gama. E esse garoto ele tem tudo para ter muito sucesso na carreira dele, que sirva de exemplo para outros atletas que são da geração dele e não estão sabendo aproveitar o bom momento. Porque além disso tudo, às vezes o menino está se dando bem com o treinador, o garoto é bom, mas aí na parte da burocracia, ninguém está brigando por ele não está sendo reconhecido. Quantas vezes a gente falou aqui do João Gomes, claro, que era o garoto que era a alma do Flamengo, como que salvou o Flamengo, e ele tinha um salário muito, muito, muito diferente dos demais. E aí a gente falou, gente, está na hora de mudar, está na hora de mudar. Quer dizer, ele teve a mental muito forte de continuar performando mesmo se sentindo injustiçado. E aí, além disso tudo, a gente ainda tem hoje uma diretoria que está cuidando, porque quando renova o contrato, como o Pedrosa explicou, gente, você tem que subir o salário do jogador, que ele merece. Você aumenta a multa dele, se alguém vier comprar, ele vai sair no valor que o Vasco merece, que ele merece. Então tá tudo muito positivo pro Ryan, o Pedrosa. E o Ryan é fruto disso tudo, porque o Ryan é profissional, o Ryan ele tem uma família boa que dá suporte para ele, o Ryan treina igual um cavalo todo dia, 2h30, 3 horas. Teve até uma declaração do Diniz que o Ryan no segundo tempo ele falou que sentiu a coxa. Aí o Diniz falou para ele, sentiu a coxa, mas você só sai daí morto do campo do jogo contra o Fluminense. Porque é isso, cara, o cara se supera. Com o Fernando Diniz, o cara se supera. E tem um outro cara também que é muito importante nesse crescimento do Ryan. O Ryan até chegou com a camisa dele no treino no dia seguinte, na terça-feira, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho chama o Ryan de joia. Ele não chama o Ryan de Ryan, chama o Ryan de joia. E o crescimento do Ryan ao lado do Felipe Coutinho, que é um jogador que passou por isso tudo. Sim. Tudo que o Ryan tá passando hoje em dia era o que o Felipe Coutinho passava lá em 2009, 2010. Era encarado como grande joia do futebol brasileiro, jogava muito, acabou sendo vendido para um grande do futebol europeu e fez uma grande carreira dentro da Europa. Então o Coutinho também é um cara que consegue dar não só a sensação do que é o Vasco para esses garotos, mas também ajudar nesse crescimento de carreira, nesse momento de virada de chave, que é muito importante para um garoto tão jovem e talentoso como o Ryan. Inclusive, ele disse que o Vasco vai tentar mandar o primeiro jogo dentro de São Januário, que é uma coisa que o Vasco está vendo com os órgãos de segurança e tudo mais. Eu falei ontem aqui, não cravem isso, não cravem. Os jogos não estão definidos para o Maracanã. Você trocaria o Maracanã, por exemplo, o São Januário só com uma torcida e volta o Maracanã só com Flu? Você trocaria? Trocaria se fosse ao contrário. Como assim? Se o Vasco decidisse em São Januário. Ah, perfeito. Tá. Porque com Segundo dois jogo em jogos... casa. Isso é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Com 2 jogos dentro do Maracanã, o Vasco sendo mandante no primeiro, sendo 50-50, muito provavelmente vai ter 50% do Vasco. Mas se for em São Januário, é 100% Vasco? Aí não, é 90-10. nunca foi, né? Nunca então. foi. É porque, pra quem não entende... Por que eu perguntei Mas isso? aí Porque é eu sou 90-10. totalmente Não, é contra a 90-10. torcida única em Mas qualquer foi cenário. uma assim. pergunta hipotética, tá? No caso, não é Mas nem- pra quem não entende, o único clássico que nos últimos anos acontece em São Januário é o Botafogo e o Vasco, Isso. pela amizade das torcidas. E quando acontece isso, é 90-10. E Isso. o 10 de São Januário é bem pouquinho, né? Dá 1.000 e Na pouco. verdade, não é nem 10, são 5. São 5 por 5% segurança. por Aí dá segurança. 1.000 e pouco ali. Aí se você pensar que vai ser o contrário, a mesma coisa, o que geralmente o Botafogo faz, ele diminui aquele Isso. pedacinho ali. Fica 5% então no fica Maracanã. 5% também no estádio Newton Santos, quando recebe o Vasco, né? É o que eu tô falando. Que é o único que consegue fazer essa troca com o Vasco. Exato. Se fosse o Vasco mandando o segundo jogo, porque pra mim é melhor você decidir o jogo em casa,
São Januário seria melhor, porque dentro de São Januário o Vasco se sente muito mais confortável, tem o Caldeirão, a força de sua torcida, e é um campo em que o Fluminense não está adaptado. Então isso faz diferença. Mas sendo o primeiro jogo como mando do Vasco, eu colocaria os 2 jogos dentro do Maracanã, 50-50, e ainda tem a possibilidade, dependendo do que for acontecer, de como terminar a temporada do Fluminense, a gente vê até um 60-40, né? Isso não quer dizer que o Fluminense vai encher os 50% do lado dele. Agora, no jogo do Campeonato Brasileiro, foram 53 mil pessoas. Mais de 40 mil era vascaíno. Então, assim, eu acho que nesse momento, com o cenário que se desenhou por conta do sorteio, eu colocaria os 2 jogos Será que dentro o do Maracanã. vascaíno... Aí eu tenho o meu em casa, né? O meu em casa, ele prefere esse jogo no Maracanã. Sim. Que ele Tem consegue vários ir nos 2 vascaínos que jogos de uma forma mais fácil de comprar o ingresso, porque chega São Januário também, tudo esgota muito rapidinho. E ele se sente absolutamente em casa no Maracanã. Se eu pudesse escolher, eu botaria em São Januário. Mesmo sendo 95%, né? Que você acabou de mencionar. Porque eu acho que o Vasco em São Januário é muito forte. Eu falo isso enxergando como um adversário, sabe? Mas eu, aí, como nesse adversário, caso, gente, eu é ia muito... preferir enfrentar o Vasco no camadas. Maracanã. Tem muitas camadas. Porque, tipo Nesse assim... caso, você abre mão de ter um segundo jogo com a tua torcida e você troca tudo para ter São Januário. Porém, se você aceita o 50-50, você vai estar nos 2 jogos. Você vai estar presente, é metade, não é 10, não é 90-10, 90-10. Metade ou maioria. E tem um detalhe, né? A renda. Ainda tem isso? Ainda tem a renda. Porque seria a renda dividida. Desculpa, mas eu acho que nesse momento o Vasco tem que pensar no jogo, na forma esportiva. Esse não é o momento de pensar em renda. Aí só um que plus. tá. Na esportiva, ganha mais aonde? A gente tá falando de um Eu Vasco acho que vencendo, ganha mais em São Januário. indo pra final da Copa do Brasil. Que lasque-se a negócio de renda agora. E se passar, pode jogar em São Januário. Tem que pensar Cara, é em difícil. resposta É uma decisão esportiva. bem Porque difícil. se for Vasco e Corinthians, pode ser em São Januário. Pode, Cruzeiro também. Pode. Cruzeiro também. Não, os 2, só não pode o clássico regional. E ó, o treinador Fernando Diniz e o zagueiro Thiago Silva falaram sobre a expectativa da semifinal da Copa do Brasil. Cadê? Eu acho que são 2 jogos muito difíceis. Os 2 times têm chances literalmente iguais de passar. Tem que todo mundo até lá, também tem muito tempo. Todo mundo tem que pensar, vai acabar pensando nesse momento do Campeonato Brasileiro e quando estiver mais perto do final ou só depois do final do Brasileiro que a gente vai conseguir preparar definitivamente para a final, para as semifinais. Então a gente vai procurar fazer o melhor quando chegar a hora para fazer 2 grandes jogos. E eu acho que iremos trabalhar muito, iremos preparar esse grande confronto aí da melhor maneira possível, porque eu acredito que será um dos últimos títulos da minha carreira. Então, como eu comecei, com certeza eu gostaria de terminar, mas nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, porém é mais trabalhar mesmo e preparar da melhor maneira possível para a gente terminar a temporada bem e para, depois do Brasileiro, enfrentar o Vasco nessa semifinal. E palavras dele, pode ser o último título da carreira dele. O que isso quer dizer, Vini Casagrande? Que, aliás, já estamos... Só não vê quem não quer. Família vascaína, uma ótima noite a todos. Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira, com muitas informações do nosso Vasco da Gama, o Vasco, né, que vai enfrentar a equipe do Fluminense nessa semifinal, né, da Copa do Brasil. Tô na expectativa muito boa de que o Vascão possa amassar o Fluminense desde a primeira partida, né, e também na segunda partida. O Diniz conseguiu achar, né, um time ideal, o Ryan voando dentro de campo. Então, assim, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu tô na expectativa muito boa. Inclusive, o Vasco pode renovar até 2028. É claro, o Ryan não vai ficar até 2028 no Vasco, mas isso aí é para dar uma valorização salarial ao atleta. Falando sobre Mercadão da Bola, muita gente me perguntando, o Hulk vai sair do Atlético Mineiro. Caberia no Vasco da Gama? Caberia sim. O Vasco, inclusive, junto com o aporte da Crevissa, pode contratar 3 bons jogadores, 3 jogadores de peso para a próxima temporada, e o Hulk está nessa lista. Então eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham do Hulk vestindo a camisa do Gigante da Colina? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. O sentimento jamais pode parar. Deixar o like, já me falar das cidades que vocês estão vendo esse vídeo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, né? De qual cidade? De Curitiba. Quero ver a opinião de todos vocês. Tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!